Me. Vamos ver agora o material sobre a sede do LinkedIn em São Paulo. São Paulo é caótico, São Paulo é bagunçado, São Paulo é barulhento, São Paulo tem volumetrias diferentes, tem as áreas verdes, tem as áreas poluídas, tem as áreas novas, tem as áreas mais antigas, tem a bagunça da noite, tem a calmaria dos parques, enfim, tudo isso traduzido dentro de um projeto de 1.700 metros quadrados. Eles não cercearam muito a gente, eles só falaram, a gente quer São Paulo. Coloquem tudo que tem de São Paulo de interessante ou que possa dialogar com um escritório nesse espaço. Então você tem uma recepção muito grande, você tem reuniões de tamanhos variados ali em torno dessa recepção, então você tem reuniões para 2 pessoas, para 4, para 6, para 10. Uma sala grande de reunião deles, que é a sala auditório, né, que cabe até 80 pessoas sentadas, a gente trouxe um pouquinho do futebol. A parte do carpete ela é verde, com os traçados. Não é um traçado de campo de futebol, mas de alguma maneira, de forma abstrata, lembra que aquilo poderia ser um campo de futebol. Nós introduzimos 4 projetores de estádio utilizados na Copa, né? Só que nós redesenhamos esse projetor para ter uma lâmpada que não ofuscasse e fosse um elemento decorativo. Dentro da área de trabalho deles, onde estão os mesões de trabalho, a gente tem uma área que a gente chama de parque. Que ali você tem um balanço, tem umas toras, tem todo um mobiliário muito específico de parque. Então você pode ali tanto ter essa função de descompressão, quanto você trabalhar um pouquinho mais recluso, num lugar mais tranquilinho, com uma bela vista da Marginal, enfim. Tem também a área de biblioteca, onde estão os livros e tudo mais, que é uma área mais reservada, ela é mais discreta, mais silenciosa, mas que também presta essa função. A gente deixou as entranhas da cidade, ou as entranhas do prédio, todas aparentes, que é como São Paulo funciona, né? São Paulo não esconde. A gente colocou aquele sistema Sonex, que é um forro ultra super acústico, só que eles pintam na cor que você quer. Aí você tem um carpete que tem uma certa semelhança com asfalto e depois ele entra numa área verde, que representa as áreas verdes da cidade de São Paulo, enfim, tudo é muito representado ali. Eles tinham a necessidade de colocar os valores deles na parede. Aí qual que foi a nossa sugestão? Trabalhar os valores no lambe-lambe. Tem chapas metálicas nas paredes, em algumas paredes, você tem a pintura. O interessante do projeto, a gente fez um grafismo nas paredes, como tem na cidade de São Paulo. E para não ser muito coordenado, foram chamados 2 artistas para fazerem em lados opostos do andar, né? Dando o conceito de São Paulo, mas a ideia dele. Mas a gente queria diversidade, né? Diversidade de tipologias de iluminação. Então, como trazer essa vida urbana de São Paulo para dentro do escritório? Foram utilizando os sistemas de dimerização com o LED em aplicações inusitadas em cada ambiente. Na área de trabalho, você tinha que ter muita iluminação no tampo, mas a gente não queria que fossem luminárias que estragassem o desenho do não-forro, né? O desenho das instalações. Nós buscamos no mercado e existiu uma luminária de 3 centímetros de altura, com toda a estrutura, ou seja, espessura de um dedo. Reestruturamos a peça e fizemos a luminária composta de 14 metros de comprimento, que ela atendesse as 2 áreas da bancada. Foi criada uma luminária especial para o balcão de recepção que segue o formato dele. Então você já tem aquele clima de recepção, uma coisa um pouco mais cênica, uma coisa mais baixa, de cores mais quentes. Tudo é muito interativo, ele puxa o usuário para ele faz o usuário usar o projeto de uma maneira intensa, em todos os espaços, em todos os lugares, de uma maneira intuitiva.